Henker que vive duas vezes. Capítulo 121. Mercenário, 5. Tradutor. HH Editor, HH. Beng. Qual é o significado deste Ryunginin? O deus da lança Flank abriu rudemente a porta onde o rei marcial estava hospedado. Ele sentiu sua raiva borbulhando à superfície depois de curar que Yon-Wu, Fant e Edor haviam passado para o dragão vermelho. E eles devem ter levado informações secretas de Cheongvado com eles, porque estavam sofrendo os ataques do dragão vermelho. Porque eram crianças que ele criou como seus discípulos. Ele não pôde evitar ficar com raiva. Todos que estavam lá dentro se viraram para olhar para ele. Todos eram rostos que a lança que Deus conhecia. Idosos. O rei marcial os tratou como se fossem velhos vagabundos da tribo, mas na verdade eles eram amplamente respeitados pelos membros da tribo. Flance, o que você está fazendo? Mesmo que sejamos irmãos. Não, porque somos irmãos, você deveria ser mais respeitoso. Esta é uma conferência oficial. Comporte-se adequadamente. Então, um ancião dando a impressão de um estudioso levantou a cabeça. Ancião-chefe, o deus da lança não se sentia particularmente confortável perto dele desde que ele era um. Não. Todos se sentiam desconfortáveis com sua personalidade rígida, exceto o rei marcial. Seu Mugong era conhecido por rivalizar com o do rei marcial, então o deus da lança se sentiu intimidado. Não, já que com este contrato, você abriu mão completamente de toda a autoridade da tribo real. Você tem que ser tratado como o deus da lança de Cheongvado. Lança-deus, por favor, seja respeitoso. O deus da lança mordeu o lábio inferior. Ele havia esquecido sua posição porque estava cego de raiva. A razão pela qual a tribo de um chifre participou dos negócios da torre foi por causa da promessa que o deus da lança fez com eles. O juramento do chifre. A promessa de largar seu chifre. A tribo de um chifre tinha muito orgulho do deus que servia. Eles conseguiram o que alcançaram por causa desse deus e, com a visão de Mugong, conseguiram ter a reputação que conquistaram. Por causa disso, os descendentes reais diretos de seu deus guardião eram extremamente respeitados. Claro, eles não se concentraram em seus status dentro da tribo, mas ainda havia um respeito subjacente. E então a família tinha muitas responsabilidades. O mesmo aconteceu com o deus da lança. Ele não teve que fazer tanto porque o rei marcial se tornou rei, mas seu lugar como irmão de sangue do rei marcial estava seguro e gravado em pedra. No entanto, ele disse que jogaria fora todos os benefícios de fazer parte da família real e não lutaria em nome da tribo de um chifre. Esse foi o juramento do chifre. Como a tribo estava recebendo o chifre da família real, eles precisavam pagar o preço. Esta foi a razão pela qual a tribo se juntou ao lado de Cheongvado. Mas mesmo com esse tipo de compromisso, o facto de terem sido forçados a entrar na guerra não mudou. A tribo não olhou muito bem para o deus da lança. Além disso, porque foi ele quem trocou a tribo por outro grupo. O ancião-chefe era uma dessas pessoas que não gostava dele. O deus da lança respirou fundo para se acalmar. O rei marcial estava olhando para ele com um sorriso, mas não disse nada. O deus da lança percebeu que o rei marcial não iria ajudá-lo. Uma lembrança do passado veio à sua mente. Antes de serem irmãos, ele era a pessoa que mais respeitava no mundo inteiro, mas sempre se sentiu distante dele. Ele nunca mostrou seus verdadeiros pensamentos. Então ele estabeleceu Cheongvado como o deus espada que o apaziguou. Ele não se arrependeu dessa decisão até hoje. Foi por isso que o deus da lança conseguiu organizar seus pensamentos tão rapidamente. Desculpe por ter interrompido sua conferência. Então, como o deus da lança de Cheongvado, como o responsável, eu tenho algo para perguntar ao rei marcial. Sua voz falhou no final. Os eventos que ocorreram neste palco. A conversão do Roarder, Fant e Edora. O rei marcial estava ciente disso? O rei marcial riu como se estivesse se divertindo. Bem, claro, seria ruim se eu não soubesse o que meus filhos e discípulos estavam fazendo. O deus da lança cerrou os punhos. Suas veias saltaram. Mas como você pôde apenas assistir? Porque eu queria. Você. Eu disse porque queria. O deus da lança sentiu vontade de gritar. Mas ele sabia, não importa o quanto ele reclamasse, não funcionaria com esse irmão. Em vez disso, ele tentaria fazer algo através desta oportunidade. O rei marcial abriu ainda mais os olhos, como se estivesse orgulhoso de que o deus da lança estivesse contendo sua raiva. Seu irmão amadureceu ao longo dos anos. O que eu faço com meu discípulo e filhos depende de mim. É uma pena que tenha afetado Cheongvado. Mas, é algo que devemos cuidar, não algo para você consertar. Além disso, nossa tribo não interfere nas escolhas dos indivíduos. Cada pessoa é responsável por suas próprias ações. A tribo não precisa ser responsável. O deus da lança ficou em silêncio por um momento. O rei marcial estava dizendo que isso não era diferente de quando ele deixou a tribo com o deus espada. Mas também havia outro significado por trás de suas palavras. O deus da lança estreitou os olhos. Então isso significa que, se encontrarmos as crianças durante a guerra, podemos matá-las. Como eu disse, cada pessoa é responsável por seus atos. Não interferimos nisso. Vou confiar que você não retire o que acabou de dizer. O deus da lança olhou para seu irmão e se virou para sair. Beng. O prédio tremeu levemente com a força do fechamento da porta. O rei marcial sorriu.
Bem, achei que ele tinha amadurecido. Mas ninguém pode fazer nada a respeito desse temperamento dele. Os mais velhos ficaram em silêncio. O ancião-chefe ajustou os óculos e perguntou ao rei marcial. Então, além de Flank, líder da tribo, você está realmente planejando deixar Caim, Fante e Edora sozinhos? Depois que Jang foi pateticamente destruído, Fante mostrou potencial como o próximo rei. Ele também mostrou muito crescimento com o ataque a Kuran. Mas era preocupante que ele tivesse passado para o lado dos inimigos. Mas o rei marcial era o mesmo de sempre. A regra não muda, meu velho. 1. O ancião-chefe estreitou os olhos para o rei marcial e riu. Tornar-se um recipiente para um rei depois de mais lutas. É assim que você está vendo a situação. O rei marcial apenas sorriu misteriosamente. Mas o ancião-chefe ficou satisfeito, já que ele sabia como o rei marcial estava se sentindo mesmo sem palavras. Tudo bem, como desejar, não falaremos mais sobre isso. E passando para o próximo item da agenda. É sobre o. A conferência deles continuou. Para a esquerda, um passo. Para a direita, espada. Vire novamente. Os mercenários se moviam de acordo com um Fante com braços cruzados. Ver os 250 deles se movendo como se fosse um só era um espetáculo para ser visto. Até os outros mercenários pararam para olhar. Mercenários eram seres que se moviam como preferiam. Mesmo que estivessem presos na legião estrangeira, eles ainda buscavam alguma liberdade. Mas no espaço de dias, eles mudaram completamente. Seus olhos eram mais nítidos. Mas Fante franziu a testa como se não gostasse de alguma coisa. Você não vai fazer isso direito? Você quer rolar de novo? Informação novamente. Batida. Aceito. Aceito. Os mercenários assustados gritaram. Uma forte força podia ser sentida pelas armas que eles atacaram. É em um lugar onde se podia ver tudo, Yeon-woo e Edora estavam sentados juntos. Porém, apenas Edora estava assistindo ao treinamento. Yeon-woo estava lendo um livro em silêncio. Eles melhoraram um pouco, mesmo que tenham se passado apenas 3 dias. Yeon-woo ergueu a cabeça do livro com o que Edora disse. Ele usou Draconic Eyes para olhar para Fante treinando o time 2 e acenou com a cabeça. Definitivamente, eles se tornaram úteis. O que Fante estava ensinando aos soldados era uma versão modificada das 8 formações de batalha que a tribo usava para ensinar guerreiros inferiores, chamada formação de espada. Sword Formation era um tipo de Jinbap que pensava em estratégias como defesa e ataque. Foi capaz de ser aprendido rapidamente. Foi especialmente útil em uma batalha onde vários eventos aconteceram. Então ele pediu especialmente a Fante para ensiná-lo ao time 2. Mas foi muito mais eficaz do que ele esperava. Esse cara tem a habilidade de ensinar as pessoas de forma eficaz, sem aquele temperamento sujo. Não, é a habilidade de liderar pessoas. Ele percebeu porque Fante era candidato a rei. A princípio ele não sabia como uma pessoa tão simples e violenta poderia ser o rei de uma tribo. Mas ele possuía atributos fortes que ofuscavam essas fraquezas: liderança e carisma. Yeon-woo liderou uma legião na África. Então ele reconheceu o talento quando o viu. Não foi algo facilmente ensinado. Era algo que Fante possuía porque nasceu com confiança e orgulho como filho do rei marcial e estudou as regras e tarefas da família real. Já que era preciso ter certeza de si para liderar os outros. Posso relaxar e deixar isso para ele a partir de agora. Ele pensou que seria capaz de entregar toda a sua autoridade do time 2 para Fante durante sua estadia no Red Dragon. Embora Fante fizesse outra birra se descobrisse. Claro, ele estava planejando mandá-lo de volta para Kuran se ele rejeitasse. Yeon-woo continuou observando o treinamento por um tempo e olhou para seu livro novamente. Edora se aproximou dele. Mas o que você está olhando desde antes? A segunda sessão dos 8 punhos extremos. Os olhos de Edora se arregalaram. Ela sabia que ele memorizou completamente a primeira sessão. Mas não poderia imaginar que ele recebeu a segunda e a última sessão do Rei Marcial. Foi assim que o Rei Marcial confiou nele. Edora sentiu-se orgulhosa por algum motivo. É assim mesmo? Mas acho que a segunda sessão é difícil até para você. Já se passaram 4 dias, mas você ainda está olhando para isso. Edora riu levemente do lado humano de Yeon-woo. Os 8 punhos extremos foram um dos mugongs mais superiores que o Rei Marcial criou. Tornou-se mais difícil aprendê-lo e uma quantidade considerável de tempo foi necessária para isso. Demorou vários anos para entender isso. Alguns dos mais velhos respiravam os 8 punhos extremos dia e noite, mas ainda não entendiam. Esse parecia ser o caso de Yeon-woo também. Ele mostrou um crescimento rápido, mas apenas começou o mugong. Era óbvio que levaria tempo. Por outro lado, Edora estava feliz por poder ajudar em alguma coisa. Ela já conhecia todos os 8 punhos extremos e poderia ajudar Yeon-woo livremente, já que o Rei Marcial não havia dito que ela não poderia ajudar. Ela pensou que poderia ficar ao lado dele para ajudá-lo. Só os dois. Aconchegante. No entanto, não, decorei o formulário e estou aprendendo os passos aos poucos. Mas estou apenas tentando ver se entendi direito. Verificando se não perdi nada. Edora ficou chocada ao ver que seus pensamentos estavam completamente errados. Agora, Yeon-woo parecia um monstro. Ele terminou de memorizar isso? A segunda e última sessão dos 8 punhos extremos eram compostas de 32 e 16 passos, respectivamente, e tornou-se ainda mais difícil à medida que avançava. Mas ele memorizou em 4 dias?
Edora lembrou que Yeon-woo havia feito um mugong assim em 4 dias recentemente. Ela ainda não conseguia se acostumar com isso. Fante vai arrancar o cabelo de novo. Edora balançou a cabeça imaginando Fante. Mas havia algo que ela estava faltando. Yeon-woo não estava memorizando 8 punhos extremos, mas incorporando em seu controle de mana da asa celestial. 8 punhos extremos por incrível que pareça. Mas para usá-lo com meu circuito mágico, é necessário um pequeno ajuste. Isso só foi possível com a compreensão dos 8 punhos extremos, por isso foi surpreendente. Mas era algo óbvio para Yeon-woo. Ele estava recebendo a ajuda do traço, conhecimento do dragão, e corrigindo-o de acordo com as falhas que viu em seus olhos dracônicos. Mas ainda assim foi um grande feito que não poderia ser realizado sem motivação e tenacidade. Então Yeon-woo estava vendo frequentemente as mesmas mensagens ultimamente. Os deuses e demônios do 98º andar estão observando você com interesse. Alguns deuses e demônios estão discutindo sobre você com diversão. Hermes está olhando para você com orgulho. O fato de os deuses e demônios do 98º andar estarem me observando. Havia até um nome familiar. Hermes. Ele pensou em Hermes, que conheceu no tesouro, e balançou a cabeça. No começo a atenção era legal, mas agora era chata. Fazer os 8 punhos extremos era ainda mais importante agora. Então, quando ele estava prestes a se concentrar em seu livro. Oh, você parece estar se dando bem. Yeon-woo dobrou seu livro na presença de alguém e virou a cabeça naquela direção. Era familiar. Baal sorriu satisfatoriamente para Yeon-woo e para o treinamento do time 2. Todos ficaram confusos com a aparição repentina do comandante supremo. Os mercenários endireitaram-se e os líderes da equipe rapidamente correram para cumprimentá-lo. Mas Baal acenou com a mão como se dissesse que era desnecessário e se virou para olhar para Yeon-woo. Ouvi dizer que você tinha um controle rígido sobre os mercenários. Você parece estar se adaptando bem. Obrigado. Claro, como é? Você acha que pode entrar agora? Os olhos de Yeon-woo brilharam em compreensão. Era a ordem para começar a se mover agora que ele havia colocado a legião sob seu controle. Isso significa que é hora de começar. Era hora de continuar com seu plano. Yeon-woo acenou com a cabeça sem deixar vestígios de seus pensamentos em seu rosto. Podemos nos mudar a qualquer momento. Bom, então há um lugar onde você secretamente. Antes disso, eu realmente tenho algo a dizer. Em vez de ficar bravo com Yeon-woo, que se atreveu a interrompê-lo, Baal mostrou curiosidade. Yeon-woo era um amuleto da sorte que trazia coisas interessantes para ele. Ele estava curioso para saber o que iria tirar desta vez. O que é? Yeon-woo abriu lentamente a boca. Você sabia que o filho do Deus Sabre estava hospedado no 16º andar? Os olhos de Baal ficaram maiores.